Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus que nos fará vencer, né? Então abra aí a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Muito bom estarmos juntos aqui para celebrar o nome do Senhor, a rever o rosto e o sorriso dos irmãos, né? Todo mundo feliz por estar aqui, né? Ninguém triste não, né? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, veja aí o que está escrito. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Que coisa, hein, irmãos? Eu quero tirar aqui desse texto alguns princípios para uma vida vitoriosa, para uma vida bem-sucedida. Nós sempre pensamos, fazemos planos no início do ano, e devemos fazer isso, que é importantíssimo. Mas como, de um modo geral, como podemos ser bem-sucedidos? Eu quero tirar alguns princípios aqui, norteadores de uma vida bem-sucedida. Todos os anos, e esse não foi diferente, no final do ano ou no início do ano, se tem um resumo dos que morreram, né? Às vezes como é que chama aquele resumo? Retrospectiva, né? Que as televisões e tal, quem morreu, esse ano e tal, só famosos, né? Só famosos. Mas alguns morreram já idosos, né? Jimmy Carter, Cid Moreira, Silvio Santos, Neila Torraca, talvez você nem conheça, né? Eu conheço, mas assim, só de... Irmãos, avaliando a vida, não vamos nem entrar em questão desses, né? Porque a gente não pode julgar ninguém, mas vamos pensar, que vidas
desses que partiram teve valor? Deixaram o que de bom? Influenciaram em que área? Foram bênção? Deixaram um legado positivo para os filhos, para a família, para o povo, de um modo geral? Que influência exerceram? Queridos, a velhice tem o seu valor, né? Às vezes as pessoas eu não quero ficar velho. Teve uma atriz que falou, xingou um palavrão, ficar velho, né? É uma bênção. Você está idoso, você está aqui ainda, está com vida, né? Só o fato de estarmos aqui, eu sei que é um jargão já, né? Uma frase batida, só o fato de estarmos aqui já é uma bênção. Estamos com vida, Deus preservou a nossa vida, mas, queridos, a vida não é só existência, não é só tempo, é preciso ter qualidade de vida, é preciso ter uma vida abundante, ter uma vida longa, mas uma vida de valor. Qual foi o homem que mais viveu na Bíblia? Matusalém. Quantos anos? 969 anos. Gente, quase 1000 anos. Jesus viveu quantos anos? 33. Precisa dizer mais alguma coisa? Comparando as duas vidas, vamos dizer assim. Como ter uma vida de valor? Como ter uma vida que faça diferença? Como ter uma vida que seja relevante, que seja positiva, fazer história na vida de alguém, no nosso tempo? Como? Então esse texto aqui, 2 Reis capítulo 6, vai nos ajudar. O contexto aqui está falando do ministério de que profeta? Eliseu. O ministério miraculoso do profeta Eliseu. E antes vai falar da provisão miraculosa de azeite, fala do nascimento miraculoso do filho da sunamita, a ressurreição do filho dela, provisão miraculosa de pão, cura de Naamã da sua lepra, recuperação do machado que boiou. Gente, até machado, hein? Alguém lê o texto e fala assim, puxa vida, machado, um milagre para o machado boiar, mas era emprestado. Ai, o machado era emprestado. Olha a responsabilidade de quem pega coisas emprestadas. Mas eu não vou falar sobre isso não, isso aí é só um detalhe. Então, o texto aqui, o contexto está falando da ação poderosa de Deus através do profeta Eliseu. E aqui nesse texto, a ação poderosa fala da previsão, isto é, de ver no futuro as manobras militares dos inimigos dos assírios. Eliseu então faz essa previsão daquilo que eles estavam pretendendo fazer, que iam fazer. Eliseu já falava que estava acontecendo. Então, guerra entre Israel e a Síria. Na verdade, o rei da Síria, Ben-Hadad, que nome Hadad, meu Deus do céu, estava guerreando contra Israel, né? Tem gente que ainda bota o nome de Hadad, né? Todos os planos estavam frustrados, porque ele fazia suas estratégias, os militares aí, estratagema, né? Ardil, emboscada, tudo fracassava, não dava nada certo. Por quê? Havia um homem do outro lado, no outro exército, que
falava tudo o que ia acontecer. Não tinha segredo. E eu quero tirar aqui 4 lições, 4 princípios, que são 4 verbos para uma vida bem-sucedida. E o primeiro está em ouvir o que Deus fala. Ouvir o que Deus fala. E os versículos 8 a 12, que acabamos de ler, fala desse dilema aí, que o rei Haddad II ficou perplexo, confuso, perturbado, e chegou a reunir os seus lá, disse: tem alguém, tem um traidor aqui, tem um X9 aqui. X9? Por que X9, hein? Há 2 ideias, que na a primeira década de 40, 50, havia uma revista de espionagem, e o personagem principal, o espião principal, se chamava X9. E a outra ideia é que no extinto presídio de Carandiru, em São Paulo, tinha um pavilhão chamado de X9. Quem ficava nesse pavilhão eram os presos que fizeram e faziam delação premiada. Então eles ficavam lá, né? Os informantes ficavam separados. Muito bem. Tem alguém aqui, tem um espião aqui dentro, o rei. Tem um espião aqui, tem alguém que dá tudo de bandeja para o inimigo. Aí ele falou: não é isso não, rei. É porque, não é aqui não, tem lá alguém que é homem de Deus, que revela os seus planos, até no seu quarto, no segredo do seu quarto, ele sabe o que está acontecendo. Muito bem, queridos, está aqui o primeiro princípio: ouvir a voz de Deus. Aquele que está lá, ele ouve a voz de Deus, ele ouve aquilo que Deus está falando, revelando, mostrando. Eliseu ouvia a voz de Deus e o rei ouvia a voz do profeta Eliseu. Irmãos, quando nós paramos para pensar que Deus conhece o amanhã, o seu amanhã e o meu, Deus sabe o que vai acontecer durante todo este ano na sua vida. Deus sabe das decisões que você vai tomar, certas ou erradas. As consequências daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Eu não sei nem um minuto seguinte, nem você. Então, queridos, que segurança nós temos? Ouvir a voz de Deus, seguir a orientação de Deus. Você, eu vou me casar, estou namorando. Deus sabe, se vocês se casarem, como é que vai ser a vida de vocês. Deus sabe que esse namoro terminou porque foi um livramento. Deus te livrou de um casamento infeliz, conturbado. Deus sabe por que você perdeu o emprego. Ele sabe, irmãos. Só Deus tem condições de nos guiar, porque Ele conhece o nosso futuro, então Ele pode nos conduzir com segurança. Então nós precisamos ouvir aquilo que Deus está nos falando. Existem muitas vozes no mundo, e Paulo fala isso em 1 Coríntios, não precisa abrir não, 14:10,
Ele diz: há muitas vozes no mundo. E eu vou dizer algumas, que a gente tem que ter cuidado. Primeira, a voz do coração. Tem pessoas que falam assim: eu quero ouvir meu coração. Já ouviu essa frase? Meu coração é que manda. Se está no meu coração é porque é da vontade de Deus. Eu sigo o meu coração. Que perigo, irmãos. Jeremias 17:9, que você conhece, diz assim: enganoso é o mais do que todas as coisas. Olha só, vamos ler, juntos, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, irmãos, olha o que esse texto está dizendo, queridos. Desesperadamente corrupto. Ele é enganoso, é enigmático. O meu e o seu coração. Não está falando de coração de ímpio, não. É o nosso coração, queridos, que é enganoso. Muitas vezes o nosso maior inimigo não é aquele que nos ataca, é aquele que bate dentro do nosso peito. É o nosso coração, desesperadamente corrupto, enganoso. Então eu não posso confiar no meu coração, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Quantas pessoas você conhece que tomaram decisões erradas porque foram precipitados na hora de forte emoção, quando o coração pedia aquilo, quando a vontade pedia aquilo, quando estava cheio de raiva, tomaram decisões erradas, seguiram o coração. Irmãos, às vezes o coração está na contramão da vontade de Deus. Às vezes, jovem, o coração está na contramão daquilo que seus pais têm orientado, com tanto amor, com tanto zelo. Às vezes o coração pede algo contrário aos princípios da palavra de Deus, aos princípios morais, espirituais. São sentimentos do coração. Isso somos nós. Isso acontece conosco, irmãos. Nossos sentimentos, às vezes, não podemos ser guia para a nossa vida, para as nossas decisões, as nossas paixões. Essa paixão é maior do que eu. É uma barata. Que negócio é esse? Isso é maior é Jesus na sua vida. Maior é a palavra de Deus. Então eu tenho que avaliar quando meu coração está pendente para um lado ou para o outro. Eu tenho que avaliar como? Na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse assim, quem quiser, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É dizer não para a nossa vontade, para o nosso eu, para aquilo que a gente está com vontade de fazer. E às vezes é uma decisão importante. Quando vai comer arroz ou feijão, se vai comer batata, não tem muita importância. Mas quando é uma decisão importante, irmãos, não podemos ficar com... o meu coração é uma paixão arrebatadora, porque a paixão é arrebatadora. Mas especialistas dizem que paixão, o máximo que dura são 6 meses.
Então, eu preciso avaliar, queridos. Eu não posso guiar minha vida por paixões, por emoções, de jeito nenhum. Então, essa voz precisa ser aferida com a palavra de Deus. Isto é, a voz do coração. A outra voz chamada circunstâncias. 2 Coríntios 5, 7, Paulo diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Olha só, irmãos, está falando daquilo que nós estamos vendo, que parece ser o certíssimo. Não andamos pelo que vemos, andamos pela fé, por fé. Pela fé, olha Hebreus 11, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Tudo contrário. Parecia que não estava dando certo. Mas é pela fé. Porque às vezes, irmãos, quando tudo é favorável, a gente acha que é a vontade de Deus. Automaticamente. Como diz o irmão, automaticamente. É a vontade de Deus, a gente conclui. Mas quem disse isso? Se a palavra de Deus está dizendo que nós vamos andar na contramão do mundo. Que a vontade de Deus é contrária àquilo que o mundo aprova. Queridos, às vezes fazendo a vontade de Deus, porque fazemos a vontade de Deus, vamos passar por desertos áridos, vamos passar por vales sombrios, vamos enfrentar tempestades, passar por muitas aflições. Você sabe disso, quando você fala a verdade, as consequências que tem. É mais fácil mentir. É mais fácil mentir e se livrar do problema. E evitar confusão. Então eu vou mentir. E o pai da mentira, não precisa dizer, que você sabe, é o diabo. Parece que tudo e todos estão contra nós. As circunstâncias não são favoráveis. E às vezes nós precisamos ter cuidado com nossas decisões nessa situação, favoráveis ou desfavoráveis. Por exemplo, casamento. Casamento em crise, situação difícil. E a pessoa conclui assim: não foi da vontade de Deus. Crise, não foi da vontade de Deus. Por que eu estou passando por essa crise no casamento? Então não foi da vontade de Deus. É melhor separar. Cada um vai para o seu canto. Não é assim. Casamento tem que perseverar, irmão. Casamento tem que suar a camisa, irmão. Casamento, convivência de duas pessoas diferentes, é para suar a camisa. É ou não é, casados? Só quem não é que acha que não. Você tem que pensar muito bem antes de casar, meu irmão, minha irmã. Pensar 1, 2, 10, 20, 100 vezes. E eu sempre digo, usar 3 partes do corpo. Quais são? Joelho, oração, coração. É amor mesmo ou é paixão? É um amor de verdade? E, cabeça, cérebro, examina bem,
Conheça bem a pessoa, a família dela. Conheci pela internet. Em 1 milhão vai dar certo, irmãos. Joelho, coração e cabeça. Pensa bem, avalia muito bem. É da vontade de Deus? Esse relacionamento está edificando minha vida ou está me levando para o buraco? Está me afastando de Deus? Está edificando ou me derrubando na vida espiritual? Comece por aí, irmãos. Essa pessoa está te respeitando? Respeitando seu corpo? Ou está te desafiando? Tem que avaliar, irmão, antes de casar, se é a vontade de Deus, não andar pela vista. É um pão, é um avião, é um saradão, só aparência. Olha o coração desse indivíduo, olha o coração dessa mulher, o que ela fala, o que ela pensa, o que ela crê. Voz do coração, circunstâncias são vozes. A outra voz, consciência. Consciência. Romanos 2,15 diz que Deus fala através da nossa consciência, irmãos. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Olha a consciência, irmãos. Irmãos, há uma lei que Deus colocou dentro de nós. A consciência é um sensor, é um alarme. A nossa consciência, que pode, em certas situações, nos guiar, nos acusar ou nos defender. Por causa do pecado, irmãos, por causa do pecado, a Bíblia diz que a consciência fica fraca, cauterizada, contaminada e insensível. Então, vamos dizer assim, a minha consciência não pode ser o árbitro maior para as minhas decisões, para guiar a minha vida. Não é suficiente. Eu preciso buscar a palavra de Deus. Um psicopata tem consciência, irmãos? Não tem. Está cauterizada. Está enferma. Então nós não podemos confiar, irmãos, na nossa consciência 100%. A voz da consciência. A nossa consciência tem que ser aferida pela palavra de Deus. Outra voz, a voz da maioria. E eu vou dar 2 exemplos. O primeiro está em Números capítulo 13. 12 espias são enviados para olhar a terra prometida. Não é? E eles olham, examinam, veem direitinho, e aí vem que dá o relatório. Aí a maioria disse assim: beleza, vamos. Foi? 10 disseram: essa bênção não é para nós, essa terra não é para a gente. Quer dizer, em outras palavras, Deus mentiu. A promessa de Deus não teve valor. Incrédulos, medrosos. Mais 2, 10 para 2. Quem eram esses 2? Isso aí, Josué e Calebe. Essa terra é nossa, é promessa de Deus. Deus vai conosco. Deus nos guiou até aqui e nós vamos conquistar essa terra. Vamos lá, gente, vamos lá. Você já viu que na nossa vida às vezes tem esses 2 lados? Gente que puxa para um lado
e gente que puxa para o outro. Maioria. Olha as decisões da maioria do Supremo Tribunal Federal, do Senado, da Câmara, dos deputados, vereadores. A maioria vence. Será que aquilo que estão acertando, isto é, acordando, apoiando, decidindo, é o certo? A voz da maioria é a certa? E ainda tem gente que diz, a maioria é a voz de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus falou sobre duas portas, dois caminhos, dois destinos. Porta estreita, caminho apertado, vida eterna. E poucos, prestou atenção? Poucos estão nesse caminho. Porta larga, caminho espaçoso, perdição. E muitos. Irmãos, esse texto que Jesus nos diz aqui em Mateus, está dizendo que os que serão salvos são poucos, comparado, né, lógico, com a massa toda, né? São poucos. O caminho de Jesus continua apertado, irmãos. A porta continua estreita. Mas tem gente que quer largar. Tem gente que quer andar com a massa. Entre os poucos, eu estarei, você estará. Poucos. O salmista diz, são poucos os fiéis. São poucos os fiéis. Você vai ouvir a maioria, você vai conduzir a sua vida junto com a maioria, com a turma, com a sua galera, com aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus? Outra voz, a voz do diabo, a voz da tentação. Adão e Eva ouviram a voz da tentação, a voz do diabo, de Satanás. Judas ouviu a voz do diabo. Ananias e Safira também. E tantos outros. E na tentação, em Mateus 4, Jesus ouviu a voz de Deus para vencer. Isto é, a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Se você sempre ter essas duas opções. João capítulo 10 fala de Jesus, o bom pastor. E ele diz, em João 10, que há duas vozes. As ovelhas ouvirão duas vozes. A voz do bom pastor e a voz do mercenário, aquele que não é pastor. Mas elas vão seguir a voz de quem? Do bom pastor. As ovelhas de verdade. Mesmo que essa voz, muitas vezes, venha de encontro à minha vontade. Isto é, chocando com a minha vontade, com o meu eu, com aquilo que me agrada. Mas eu vou ouvir a voz do bom pastor. E há tantas outras vozes que eu não tenho tempo para falar de todas. Por exemplo, a voz de certos conselheiros e conselheiras. Ah, queridos, lá na escola, na faculdade,
nas amizades, influenciando. Faz isso mesmo. Casamento, os homens são todos iguais. E as mulheres são todas diferentes, é? Os homens são todos iguais, só muda de endereço. Já ouviu isso? Quantas vezes, né? Chuta o balde. Acaba com isso de uma vez. E negócio de crente, isso aí. Quem escreveu a Bíblia? Foram homens. E aí você vai ouvir muita coisa. Conselheiros. Há muitos anos nós tínhamos um jovem aqui que dizia assim para os colegas, aqui nessa igreja: esse negócio de esperar por casamento, sexo, a gente tem que experimentar antes, para ver se vai gostar ou não. Graças a Deus, Deus levou esse jovem para longe, pela graça de Deus. Conselhos. Aquela amiga que se deu mal no casamento, então o casamento não presta para ela. Aquele jovem que não respeita os pais, que não obedece aos pais, que não, pai, mãe, nada, nós temos que guiar a nossa própria vida, tomando nossas decisões. Quantos conselhos. E eu, quando estava pensando nisso, meditando, eu lembrei dos amigos de Jó, muito amigos. Começaram até bem, mas depois deram só escorregada. Amigos, achando que estão certos, achavam que estavam certos, e Jó errado. Às vezes você ouve alguém que essa pessoa tem certeza que está certa, está falando a verdade, mas é um conselho que vem lá do inferno, vem das profundezas do inferno, e você não pode ouvir, você não pode se guiar. Quantos falsos líderes, vozes de falsos líderes religiosos, falsos profetas, falsos pastores. Quantos estão aí, irmãos, enganando, iludindo, fazendo falsas promessas, desviando as pessoas do verdadeiro evangelho. Vozes. Voz do medo, da ansiedade, da cobiça, da depressão, voz do desânimo, da solidão. Quantas vozes, irmãos? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Hebreus 1:1 que você conhece. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho. A maior revelação de Deus, o ápice da revelação de Deus, o próprio Deus vindo ao mundo. Deus falou e continua falando, irmãos. Deus move céu e terra para falar ao seu coração, para chamar a sua atenção. A voz de Deus vem no fogo, na tormenta, no vento, na brisa suave, no conselho de um pai, na exortação de uma mãe, na leitura de um livro, na melodia de um hino, na natureza criada por Deus. Deus fala ao nosso coração, mas nada se compara à palavra de Deus. É Deus falando. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando. Deus fala ao seu coração. Deus está falando ao seu coração. Sussurrando, chamando, gritando, tocando, batendo a porta, trovejando nos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele nos ama.
Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos guiar. Ele quer nos guiar. Deus usa a tempestade como usou para falar a Jonas, um grande peixe. Deus jogou Saulo de Tarso no chão para que ele se convertesse. Deus usou uma mula para falar ao profeta Balaão, para repreendê-lo. Deus usou 10 pragas lá no Egito para desbaratar os ídolos pagãos e quebrar o coração de Faraó. Deus fez chover codornizas para encher a boca dos murmuradores. Deus falou num som suave, numa brisa suave, ao profeta Elias, para tirá-lo da caverna da depressão. Mas Deus usou um vento impetuoso no dia de Pentecostes. Deus usou uma orquestra de anjos para falar aos pastores que estavam nos campos. Deus faz soar sua voz para falar o seu coração. E Deus fala de maneira diferente a cada um de nós, irmãos. Mas nós precisamos ter certeza de que Deus está falando. É que Deus está falando ao meu coração. Então, quando acontecer isso, não se faça de surdo, não, desentendida. Deus está falando com você. Bate a porta da sua consciência. Não abafe sua consciência. Não endureça o coração. Então, um dos primeiros segredos para uma vida bem-sucedida é ouvir a voz de Deus, irmãos. Está na internet aí, bombando, o Denzel Washington, ator famoso, que se tornou pastor, foi ordenado pastor. Eu não lembro a igreja, acho que nem falaram a igreja, mas ele disse que viu o rosto de Jesus numa nuvem. Não posso julgar a experiência dos outros. Deus usa várias coisas para nos chamar a atenção, mas nada igual à palavra. A palavra, irmãos, não resta dúvida, é a palavra de Deus. Leia a palavra. Alguns no dia 31 que fizeram um voto de ler a Bíblia toda, e o meu desejo é que você faça esse voto, esse compromisso a Deus, de ler a Bíblia toda em 2 anos. O controle de lá, está lá atrás, pega um, leva e vai lendo. Segundo lugar, segundo segredo para uma vida bem-sucedida, é ver o que Deus mostra. Volta ao texto, por favor, verso 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Coisa maravilhosa, irmãos. Lembrem-se que o rei da Síria estava em busca do X9, não é? Do espião, daquele que estava revelando. E para
pegar esse único homem, ele manda um exército inteiro, para não falhar. Então, chegaram à noite, cercaram a cidadezinha de Dotã, e não tinha como Eliseu escapar, era certo prendê-lo. O aluno de Eliseu, eu gosto muito de, quando eu vejo nos profetas, eles sempre têm um discípulo, um aluno, alguém que está aprendendo, está andando com ele. Quando ele levantou, ficou apavorado, ele entrou em pânico. Seus olhos humanos só enxergaram as dificuldades, as barreiras, o problema, os inimigos. E Eliseu disse ao servo: não tenha medo não, meu querido. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. E aí a gente lembra lá de 1 João capítulo 4, verso 4. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eu fico, irmãos, impressionado com a tranquilidade de Eliseu. Desses profetas de Deus. Impressionado, né? Tanto Elias como Eliseu, eles ficavam tranquilos diante do problema. Lembra lá do desafio no Monte Carmelo, que os profetas de Baal, aqueles centenas, e Elias tranquilo, joga água, pode jogar água, tranquilo, Deus está no controle. Eliseu tranquilo. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Sua vida enfrenta perigos, há temores na sua vida, há assombro. Tenha medo não, irmão. Tenha medo não, mais são os que estão conosco para nos proteger. Deus escala anjos para nos cercar. E o salmista diz isso, né? Ah, irmãos, essa confiança que nós precisamos ter. Deus está dizendo assim: eu estou no trono, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva. Esta enfermidade não é para a sua morte. Esse vale não é para te destruir. Você vai atravessar esse vale. Essa provação não é para te derrubar, mas é para fazer você cair de joelhos e levantar na sua vida. Essa luta, essa provação é uma bênção para você. Por isso eu permiti chegar na sua vida. É isso que Deus está dizendo, irmãos. E aí Eliseu ora: Senhor, isso que eu estou vendo, mostra a ele, abre os olhos dele, para que ele veja. Irmãos, é olhos espirituais, é olhos que veem o que ninguém vê, só o que Deus mostra, aquilo que Deus está nos mostrando. E aí o moço, o jovem, vê um exército angelical, cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu, irmãos, do lugar que ele estava, ao redor dele. Aquele moço antes só viu os inimigos, só viu o perigo, só viu as ameaças, mas agora, com a sua visão espiritual, seus olhos abertos, ele vê a proteção de Deus, ele vê como Deus nos guarda, que nem pisca, ele está olhando para nós, nos guardando, nos vigiando, mas não é nos vigiando, irmãos, para castigar não, porque tem gente que pensa em Deus, está vigiando para castigar, como um soldado com um cacetete na mão.
Não, é para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar. Irmãos, quanto mais nós tivermos a visão de Deus, menos medo nós teremos dos problemas terrenos. Quanto mais enxergarmos Deus, nós vamos vencer as questões que nos cercam e os inimigos que nos cercam, que querem a nossa destruição. Paulo, lá em 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo cega as pessoas para as coisas espirituais. E diz que o homem natural não alcança as coisas espirituais, as coisas de Deus, não alcança. Não adianta. Não adianta você explicar. Se não nasceu de novo, não vai alcançar. As pessoas sem Jesus só têm olhos para esta vida, irmãos, para o sucesso terreno, para os prazeres da vida, do ter, só para as coisas materiais. Não consegue enxergar o que é realmente vida, o que é realmente felicidade, o que é vida abundante. Não consegue sentir a paz de Deus, a verdadeira alegria, mesmo que esteja enfrentando lutas. Então, nós precisamos ver o que Deus está nos mostrando, irmãos, o que a palavra de Deus nos mostra, a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você, meu filho, minha filha. Você não está sozinho, você não luta sozinha. Eu vou com você, eu caminho com você no vale, eu entro na caverna que você se meteu, eu estou ali contigo para te tirar, para te levantar, para te dar vida, te dar vitória. Neste dia, vamos aprender com Eliseu. Perigo nos cerca, a ameaça nos cerca, nada de desespero, nada de medo, nada de pavor. O Senhor nos protege, nos guarda. Nada chega à sua vida sem passar por Jesus. Se chegou, porque passou por Jesus. E se passou por Jesus, aquilo vai ser uma bênção na sua vida. Irmão, vamos viver isso, irmãos. Cada dia do ano, nós precisamos ter essa visão. Senhor, abre os meus olhos, como diz o salmista, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as coisas espirituais, para que eu me conduza segundo os princípios da tua palavra, para que eu veja o que o Senhor está me mostrando, o que a tua palavra está nos mostrando. Essa deve ser nossa oração, irmãos, a nossa oração, a oração de cada um, queridos. Eu quero concluir. Ficamos aqui com 2 lições, 2 princípios. Eu falei que tem 4, né, aqui. Os 2 ficam para a noite, tá? Então, 2 princípios para uma vida bem-sucedida, em todas as áreas. Primeiro, ouvir o que Deus fala. Ouvir o que Deus fala. E o segundo, ver o que Deus mostra. Enxergar com os olhos espirituais. Que Deus nos ajude, irmãos,
para que isso não fique só na mente, mas vá para o coração, para nós vivermos isso cada dia. Irmãos, se nós vivermos esses princípios, esses dois, e os dois da noite, eu não tenho dúvida nenhuma de que sua vida será bem-sucedida. E para a glória de Deus, o seu tempo aqui, não sei de quanto tempo, quantos anos, será de vitória, e você vai deixar para os outros uma caminhada de fé, uma caminhada de esperança, um legado espiritual para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos orar. Faça a sua oração, por favor. Coloca para Deus que você quer ouvir a voz dele. Senhor, eu quero ouvir tua voz. A Bíblia é a tua palavra, de capa a capa. Então eu quero ouvir aquilo que o Senhor já revelou, já mostrou. Eu quero ver, Senhor, as maravilhas da tua lei. Quero ouvir a tua voz e ver com a visão espiritual, ver a vida, ver a minha vida, ver a vida dos meus, ver o Brasil com olhos espirituais. Fala para Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. O tempo está passando, Pai. Nós não podemos perder tempo. Ah, Deus, ajuda-nos a viver qualidade de vida, intensamente, a vida abundante que Jesus trouxe para nós, mesmo enfrentando lutas e dificuldades, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o Senhor está usando essas lutas e dificuldades para nos abençoar, para nos fazer chegar no ponto que o Senhor quer para nós, nos fazer a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo a tua palavra, os teus propósitos. Ajuda-nos a enxergar isso, Pai. Oramos pedindo que o Senhor nos prepare para este momento de ceia. Em nome de Jesus. Amém.